Então vamos lá, nesta aula nós vamos entrar em alguns conceitos um pouco mais complexos. No caso, pensando como economista. Como é pensar como um economista? Coloquei ali no canto até o exemplo do Paulo Guedes. Esta aula vai ser um pouco mais longa que o normal. Vamos começar pelo linguajar, né? Normalmente os matemáticos falam de axiomas, integrais, espaços vetoriais, equação de primeiro grau, etc. Psicólogos já tem outra história, né? Ego, ID, dissonância cognitiva, psicanálise, advogados, comarcas, delitos, né? Delitos contratuais, embargos, quebra de contrato, outro linguajar próprio. Já os economistas falam em oferta, demanda, elasticidade, vantagem comparativa, excedente do consumidor. Então, nós temos um linguajar próprio da economia. Então você pensa, nossa, por que eu vou precisar aprender isso? Não se preocupa, tá? Que vai ficar fácil. Então nas próximas vezes, quer dizer, nas próximas aulas nós vamos ver alguns termos que são parte do linguajar dos economistas, mas que você pode achar complicado à primeira vista, mas não é. Então, aprender a pensar como economista leva tempo, né? Da mesma forma que ninguém se torna matemático ou advogado da noite para o dia, com uma combinação de teoria, estudo de casos e exemplos, você com certeza vai ter uma excelente oportunidade de pensar como um economista e pela ótica da economia. O economista como cientista, né? Eles estudam a economia com a objetividade dos cientistas e desenvolvem teorias, colhem dados, então analisam esses dados para confirmar ou refutar suas teorias. Então é uma ciência, né? A economia é uma ciência e sua base é o método científico, que é observação, teoria e mais observação. Então, Isaac Newton ficou intrigado ao ver uma maçã cair de uma árvore. A observação disso o levou a desenvolver a teoria da gravidade. Testes posteriores demonstraram que ela funciona muito bem em diversas circunstâncias, não só com a maçã, como qualquer objeto. Essa interação entre teoria e observação também acontece na economia. Claro que depois, se não me engano, Albert Einstein provou que a teoria da gravidade do Isaac Newton não funciona tão bem em todas as circunstâncias, né? Mas aí é uma questão muito mais elevada dentro da física, mas é ensinado nas escolas até hoje, porque funciona 99% das vezes, né? 99% das das situações, né? Então, claro que se a gente está num espaço, num vácuo, tá ligado, flutuando, a teoria da gravidade não vai ter tão bom funcionamento, creio. Então, vamos citar um exemplo. Um economista que vive em um país com inflação elevada, por exemplo, vamos supor a República de Weimar ou a Áustria após a Primeira Guerra Mundial, poderia formular uma teoria da inflação ao afirmar que a inflação elevada surge quando o governo emite moeda. Então, para testar a teoria, ele vai colher e analisar dados sobre inflação e emissão de moeda de diferentes países. Então, nós temos aqui um gráfico de coordenada. Cada ponto desse é um país, né? E o eixo de baixo, aqui o eixo X, é a porcentagem de emissão de moeda e o eixo Y, a inflação. Então, ele consegue ver que quanto maior a emissão de moeda, maior a inflação, né? E claro que bem proporcionalmente maior. Então, você tem um negócio provado, né? Você coletou, analisou dados e você tem uma correlação aqui. Então, é, é assim estimado que seja certo. Então, vamos para a parte de experimentos em economia, que são difíceis ou até mesmo impossíveis. Porque, como escrevi aqui no slide, um físico que vai estudar a gravidade, ele pode deixar objetos caírem quantas vezes quiser dentro do laboratório e vai gerar dados e testar teorias assim infinito. Né? Se você deixar uma bolinha de gude cair no vácuo, você pode fazer isso um milhão de vezes. Já com a economia, a gente não pode manipular a política monetária de um país inteiro só para gerar algum dado útil. Tá entendendo? Então, a gente tem que satisfazer-se com os dados disponíveis e os experimentos naturais que a história oferece. Então, eu citei aqui um exemplo, a hiperinflação brasileira pode nos dizer muito sobre as mecânicas da inflação, seus efeitos nas pessoas, sem que a gente precisasse repetir uma hiperinflação para fazer esses testes. A gente estuda, pega os dados históricos disponíveis, IBGE,
etc. E aí o efeito das pessoas a gente pode simplesmente, sei lá, entrevistar pessoas que estavam vivas na época. Vamos agora para o papel das hipóteses, né? Que uma hipótese ela é capaz de simplificar o mundo complexo em que vivemos e torná-lo mais fácil de entender. Então, o que funciona aqui? Vamos supor que a gente pergunte para um físico quanto tempo leva para uma bolinha de gude cair do alto de um edifício de 10 andares. Então, ele vai responder supondo que a bolinha cai no vácuo, né? Ele vai fazer um cálculo na calculadora, fazer uma fórmulas e vai supor que a bolinha vai cair no vácuo, que não vai ter vento. Vamos supor que está no vácuo, mas tem gravidade. Então ele vai te dar a velocidade e quanto tempo ela vai acertar o chão. Mas a bolinha não está caindo no vácuo. Eu disse um edifício de 10 andares, tem um vento. Mas o efeito do vento sobre uma bolinha de gude ele é tão insignificante que a gente vai ter um trabalho tão longo para calcular o atrito da bolinha de gude no ar que não vale a pena o trabalho. Compensa mais supor que a bolinha cai no vácuo. Então, mesmo que seja falsa a suposição que a bolinha cai no vácuo, você vai ter uma certa precisão, né? Então, os economistas fazem a mesma coisa. Eles reduzem o mundo complexo, né, que vivemos, tornando ele mais fácil de entender. Então, um exemplo aqui. Para estudar os efeitos do comércio internacional, nós podemos supor que só existem dois países e cada um deles só produz apenas dois bens. Vamos supor que um produz carne e um produz batata, e eles vão trocar entre si. Assim a gente concentra nosso pensamento na essência do problema. Porque como é que a gente vai fazer um estudo desse tipo? Vamos supor, você que está aprendendo agora, você que está fazendo essa aula agora. Você não tem como fazer um estudo deste tamanho, supondo vários países e vários bens e serviços, que um troca com o outro. É muita coisa, tá entendendo? Uma escala macroeconômica muito grande. Então, a gente pode simplificar as coisas desta maneira. Então, os economistas usam diferentes hipóteses para responder diferentes questões. Então, aqui um outro exemplo. Qual é o efeito de uma redução da quantidade de reais em circulação e como isso vai afetar o nível de preço? Uma parte importante é saber como os preços vão reagir. A gente pode formular diferentes hipóteses a depender se a análise será de curto ou longo prazo. Então, se o governo reduzir em 10% a quantidade de reais em circulação em um mês, qual que é a diferença? Em 3 meses, qual que é a diferença? Um ano. Mas em 2 anos, qual é a diferença que isso vai fazer? Então vamos chegar aqui nos modelos econômicos. E aqui um exemplo, na aula de biologia, os professores nos ensinam anatomia básica usando réplicas de plástico. Esses modelos apresentam todos os principais órgãos e permitem que os professores mostrem aos alunos de maneira simples como as principais partes do corpo encaixam-se umas nas outras. Ninguém os confundiria com a pessoa pela falta de realismo, mas devido à falta de realismo é útil para aprender como funciona o corpo humano. O mesmo vale para os modelos econômicos, permitem simplificar o mundo para entendê-lo. Melhor, assim como os modelos da aula de biologia, os modelos econômicos omitem muitos detalhes para permitirmos que vejamos o que realmente importa. Então vamos dar um exemplo aqui de um modelo econômico. O fluxo circular de renda. Em verde é o fluxo de dinheiro, em azul o fluxo de insumos e produtos. Então, este aqui é o fluxo entre as empresas e as famílias. As empresas vão produzir e vender bens e serviços, porém elas têm que contratar e utilizar fatores de produção no mercado de fatores de produção. As famílias vão comprar e consumir bens e serviços, mas elas são proprietárias e vendedoras dos fatores de produção. Então a gente percebe que o gasto das empresas com salários, aluguéis e lucro, ele vai para o mercado de fatores de produção, em troca dos mesmos fatores. Quem vende os fatores de produção? As famílias, que é terra, trabalho e capital. Então, elas são remuneradas com a renda desses fatores de produção. Então, por exemplo, o dono da empresa, ele vai receber o lucro, né? Ele é dono da empresa, mas ele não é a família também. Ele não tem filho, ele não tem esposa, ele não vai gastar também, né? Então, por exemplo, vou alugar um terreno grande para uma empresa que vai plantar milho, tá entendendo? Eu vou arrendar o terreno. Então eu vou ser remunerado pela terra. Então a empresa vai me pagar um aluguel. Ou se eu for trabalhar com mão de obra braçal, eu vou receber o salário. O resultado disso na empresa é a venda e a produção de bens e serviços, que ela vai vender no mercado de bens e serviços, que é de onde ela obtém sua receita. Porém, as famílias, elas vão gastar no mercado de bens e serviços. Elas vão receber os bens e serviços comprados e elas vão gastar.
E você percebe que o gasto das famílias é a receita das empresas e o gasto das empresas é a receita das famílias. Um outro modelo aqui é a fronteira de possibilidades de produção. Isso eu tive que desenhar no caderno, tá? Eixo X embaixo aqui e o eixo Y na esquerda. Então nós temos aqui uma economia que só produz dois bens. Então, novamente, estamos fazendo uma redução aqui, uma hipótese de que uma economia de um país aleatório no mundo só produz dois bens. Ela produz calças e blusas. Certo, então vamos supor, se eu produzir 40 calças, eu não vou produzir nenhuma blusa. E se eu produzir 40 blusas, eu não vou produzir nenhuma calça. E a economia vai se dar num deslocamento entre essa fronteira, né? Então aqui eu fiz aqui o A1, A2, A3. Então qualquer lugar na fronteira aqui, no A1, A2, A3 ou nessa linha, ela é o ponto de maior eficiência da economia, né? Isso pela limitação de fatores. Fatores de tecnologia, terra, trabalho, capital, mão de obra, né? Que é trabalho. Então, se eu tenho uma economia com 100 mil pessoas, eu coloco 100 mil pessoas para trabalhar, eu vou chegar numa produção X. Eu não consigo aumentar essa produção X porque eu precisaria de mais pessoas trabalhando. Então, vamos supor, eu estou lavrando terra, estou uma economia agrícola, estou plantando e colhendo. E eu tenho espaço de terra disponível, mas eu não tenho pessoas para plantar e colher. Então, o que eu vou fazer? Não tem como explorar aquela área. E aí vem a tecnologia. O efeito tecnológico da produtividade. Vamos supor que eu invento tratores. Pronto. Eu tenho agora como explorar muito mais terra com menos pessoas. Ou, exatamente, usar a mesma quantidade de pessoas e explorar o dobro, o triplo da terra desta forma. Assim eu tenho um aumento da produtividade por mão de obra trabalhada. Eu consigo com as mesmas pessoas dobrar minha produção, supondo. Então aqui nós temos o ponto A, que é o movimento ao longo da curva, o ponto C. Né? Vamos supor que eu estou produzindo 20 calças e 20 blusas. Mas para que eu estou produzindo 20 calças e 20 blusas, sendo que eu poderia produzir tipo 38 calças e 20 blusas ao mesmo tempo? Eu estou fazendo aqui um desperdício dos fatores de produção. E o ponto B é um ponto impossível, né? Então, o ponto C eu estou sendo ineficiente, o ponto A é a máxima eficiência e o ponto B ele é impossível de chegar. Eu não tenho como produzir 40 calças e 25 blusas ao mesmo tempo. Eu só consigo produzir, vamos supor, 38 calças e 25 blusas. Então, o ponto B é um ponto inalcançável. Mas vamos supor, novamente aqui, hipóteses, que eu tenho um aumento na tecnologia de produção de blusas. Eu consigo produzir mais blusas com menos pessoas trabalhando, porque inventaram uma máquina que vai fazer blusa mais rápido e com menos pessoas trabalhando. Então a curva vai se deslocar para a direita. Eu botei isso aqui. Você percebe a diferença aqui? Que agora o B, que era um ponto impossível, agora ele é possível, né? Então agora eu consigo produzir 50 blusas quando eu vou produzir nenhuma calça. Então 50 blusas, nenhuma calça, em vez de 40 blusas e nenhuma calça. Então você percebe que eu tive um aumento na produtividade do setor de blusas, não do setor de calças. Voltando aqui ao fluxo circular de renda, um negócio que eu esqueci de falar é que aqui nós estamos supondo que só temos empresas e famílias, mas a gente não está supondo os bens, né, que algumas empresas produzem para outras empresas, e também não estamos supondo o governo, porque o governo é uma parte importante de cobrar imposto das empresas e das famílias e de prover bens públicos, que é saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, tipo estradas, e etc. Então, nós não estamos supondo o papel do governo aqui, porque complicaria muito mais nossa situação e eu teria que fazer um negócio bem maior, com muito mais setas e muito mais coisas, ia ficar difícil de entender pela primeira vez. E vamos fazer aqui uma introdução aos conceitos de macro e microeconomia. Microeconomia é o estudo de como as famílias e as empresas tomam decisões e de como interagem no mercado. E macroeconomia é o estudo dos fenômenos da economia como um todo, incluindo inflação, desemprego, crescimento econômico. Então, microeconomia é mais focado em uma pequena parte. E macroeconomia vê como um todo, um país inteiro, um mundo global. Bom, vamos entrar aqui também no conceito de declarações positivas, que descrevem o mundo como ele é,
e declarações normativas que descrevem o mundo como ele deveria ser. Então vamos pôr um exemplo do salário mínimo. A declaração positiva diria: o salário mínimo aumenta o desemprego entre os mais jovens. Uma declaração normativa diria: o governo deveria aumentar o salário mínimo para ajudar os menos favorecidos. Uma conclusão normativa, ela vai envolver juízos de valor únicos para cada indivíduo. Então, alguém que dá uma declaração normativa, pretendendo que o governo aumente o salário mínimo, a pessoa está com uma boa intenção, né, de, vamos ajudar os menos favorecidos. Então, ela descreve que o mundo deveria ser assim. Mas a declaração positiva diz, olha, se você aumentar o salário mínimo, você vai aumentar o desemprego entre os mais jovens. É sempre bom a gente refletir sobre intervenções do Estado. Porque uma intervenção do Estado, ela pode prejudicar ainda mais aqueles que se pretendem ajudar. E sobre os juízos de valor, vamos falar deles aqui agora. Vou dar um exemplo, né? Mas, por exemplo, se a declaração positiva estiver verdadeira, você não pode executar o que quer a declaração normativa, porque você não vai ajudar, você vai prejudicar. Juízo de valor, vamos supor que a gente tem um poço. Um poço que você vai e você pega a água do poço, mas você tem que pagar uma quantia mensal. Então nós temos o João, ali, trabalhador de boné, e o Pedro, tá até com a cartolinha azul aqui. A renda do João é de 10 mil. Ele paga, para usar o poço, 2 mil. A renda do Pedro é de 50 mil. Ele paga para usar o poço 5 mil. Então, o João, ao pagar 2 mil, ele está pagando 20% de sua renda. E o Pedro, ao pagar 5 mil, está pagando 10% de sua renda. Então vem a questão, quem paga mais, João ou Pedro? Pela porcentagem da renda ou pelo valor nominal? E como deveria ser, né? Como esse mundo deveria ser? Deveria ser 20% da renda fixo. Então, tipo assim, o Pedro pagaria 10 mil e o João continuaria pagando 2, mas ambos pagam 20% da renda, como um imposto de renda. Ou deveria ser considerado quem paga mais pelo valor nominal. Então, o João paga 2 mil e o Pedro paga 5 mil. O Pedro paga mais. Mas se você for avaliar a capacidade de pagamento, 5 mil para o Pedro é 10% da renda dele. E 2 mil para o João é 20% da renda dele. Então o Pedro tem uma maior capacidade de pagamento. Então se você bota 5 ou 10 economistas numa sala e perguntam para ele, olha só, como a gente deveria fazer, como deveria ser, vai dividir metade para um lado e para o outro. Metade vão dizer, não, tem que ser 20% da renda independente. E outros vão dizer, não, tem que ser uma quantidade fixa, vamos supor 2 mil fixo, não importa qual a renda. Então, economistas divergem. Vamos chegar aqui no ponto, economista como cientista e como conselheiro. Existe um grande abismo entre o economista como cientista e o economista como conselheiro de políticas. Quando os economistas dão declarações positivas, eles estão sendo cientistas. E quando eles dão declarações normativas, estão querendo melhorar a economia. São conselheiros. Então, na questão de economistas divergem, né? Então, aqui eu tenho aqui na parte de cima alguns economistas famosos do século passado. Então, à esquerda, John Maynard Keynes, o pai da teoria keynesiana. Mais à direita, Milton Friedman, que é como é que fala? Que a ideia dele inspira o Paulo Guedes. O Paulo Guedes ele é formado em economia pela Escola de Chicago, o qual Milton Friedman foi um mentor, né? E a ideia do Milton Friedman está bem intrínseca dentro do currículo escolar desta faculdade, né, dessa universidade. E mais à direita, o Mises, que foi um economista também famoso nos Estados Unidos, que inspira também esses dois economistas abaixo, Paulo Cogos e Rafael Lima. Voltando para a esquerda, John Maynard Keynes influenciou muito bem, né, as ideias econômicas do Ciro Gomes. Não que ele seja economista, mas fez um cursinho, mas ele tem uma ideia assim que veio do Keynes. E aí a parte que os economistas divergem, aqui nessa seta laranja. Ambos consideraram o Ciro Gomes influenciado pelo Keynes e o Paulo Guedes influenciado pelo Milton Friedman. Ambos têm ideias distintas de como deveria ser a política econômica, como o Brasil deveria conduzir um desenvolvimento econômico, como deveria se dar uma industrialização.
o Ciro Gomes aqui da esquerda, o Estado deveria atuar fortemente. Para o Paulo Guedes aqui da direita, o Estado deveria ficar de fora. Então você nota divergência entre economistas, né? Nem todo economista ele é igual. Eles têm muitas ideias distintas. E aqui vamos falar por que nem sempre os conselhos dos economistas são seguidos. E aí vem a questão, qual que é a política correta para o governo? Quais são os grupos de interesse que não vão gostar de uma política A ou B? Então ela está aqui. Por um lado, 3 pontos, reticências, né? Por outro lado, a maioria das coisas que você perguntar para o economista, ele vai responder dessa mesma forma. Ah, por um lado isso, mas por outro lado aquilo. Ah, por um lado isso é bom, mas por outro lado prejudica o outro cara ali. Então, por exemplo, vamos fazer tal lei. Então, um grupo de economia vai dar like. Vai falar, olha só, aí sim, eu gosto de você. E o outro grupo vai falar, o que você está fazendo, cara? Um exemplo, notícia de 2019, mês 2, logo no começo do governo Bolsonaro. A manchete diz, internado, Bolsonaro determina que Guedes retome taxa para leite importado. Na época, o Ministério da Economia havia reduzido uma taxa de 14% sobre o leite em pó importado da União Europeia e da Nova Zelândia para zero. Então era a taxa de 14% que foi reduzida para zero. Então você pensa, nossa, uma taxa de leite em pó reduzida para zero, o leite em pó importado que está mais barato e que agora vai entrar aqui sem imposto. Então você pensa assim, bom, quem é pobre, miserável, quem está morando num barraco, quem não tem renda, quem é mendigo, quem pede dinheiro na rua, quem tem, sei lá, 10 filhos para criar e ganha um salário mínimo, vai poder comprar um leite em pó mais barato no mercado para alimentar as crianças. Ele vai ter mais dinheiro para comprar outros alimentos. Então você pensa assim, legal, o leite em pó vai ficar mais barato. Isso vai ajudar essas pessoas. Isso vai ajudar elas a se nutrirem direitinho, etc. Então você pensa assim, legal, é uma política bacana. Mas leia a matéria aqui embaixo. Diz aqui, pressionado por produtores nacionais de leite, o presidente determinou ao ministro retomar a tarifa de importação de leite em pó oriundo da União Europeia e da Nova Zelândia. A taxa chamada antidumping era de 14%, não foi renovada. Percebe no começo. Pressionado por produtores nacionais de leite. O lobby dos produtores nacionais de leite foi muito mais forte. Os caras conseguiram pressionar o governo, fazer lobby para o governo não continuar barrando o comércio internacional e proibindo quem importe leite em pó de trazer o leite em pó para o Brasil, para proteger um feudo econômico e manter uma rentabilidade alta dos produtores de leite, né, dos produtores de leite, dos agropecuaristas, etc. Todo mundo que está nessa cadeia produtiva, porque eles querem o produto internacional fora, né? Principalmente se for mais barato. Principalmente se for mais barato. Se o produto nacional for mais barato que o produto, quer dizer, se o produto internacional for mais barato que o produto nacional, eles querem um negócio proibido aqui no Brasil, para manter um feudo econômico, manter uma lucratividade, uma rentabilidade. Então, quem era pobre e estava gostando da notícia de que o leite em pó ficaria mais barato, bom, ficou só no pensamento mesmo. E é isso. Este foi o conteúdo, um pouco mais longo que o normal, mas nos vemos na próxima.